Esta paciente que você está vendo é a Sherry Moody e ela acabou perdendo os 2 braços e as 2 pernas. Isso aconteceu porque ela acabou tendo uma pneumonia que não foi bem tratada e recebeu algumas medicações que acabaram cortando a circulação. Mas o problema principal dos braços e das pernas dela terem perdido a circulação e ela ter que, infelizmente, perder essas partes do corpo, é que ela teve uma resposta inflamatória muito intensa no organismo por culpa de uma pneumonia que deveria ter sido tratada um pouquinho antes. Caso você tenha interesse em saber um pouquinho sobre esse quadro, fica até o final do vídeo. Meu nome é Christian Morato, eu sou médico. Eu vou tentar explicar para vocês o porquê algumas vezes na medicina são necessários passar algumas drogas muito fortes para tentar deixar uma pessoa viva e o efeito do corpo reagindo a isso, reagindo à infecção e recebendo essas medicações é trágico e acaba levando a essa perda, às vezes de um braço, às vezes de uma perna e, infelizmente, em algumas situações, dos 4 membros. Bom, deixa seu curtir, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, todas aquelas coisas que vocês já sabem sobre o YouTube. Pessoal, essa aqui é a Sherry Moody, ela é uma professora de ensino médio e ela estava num evento com os alunos dela quando ela percebeu que ela não estava se sentindo muito bem. Ela não deu muita atenção a primeiro momento e ela acabou não ligando para esses sintomas. Só que aí, quando ela acabou indo para o hospital porque os sintomas pioraram, os médicos perceberam que ela estava com uma pneumonia. Essa pneumonia foi inclusive causada por uma bactéria, que é a bactéria conhecida como Streptococcus. Esse Streptococcus, inclusive, é o mesmo que causa infecção na sua garganta. Sim, sabe aquela infecção que às vezes a gente tem que tratar porque ela está incomodando nossa garganta? E aí a gente toma uma amoxicilina ou a gente toma uma azitromicina para tentar curar da infecção? Pois é, essa mesma bactéria ela pode chegar no nosso pulmão e causar uma infecção muito grave. No caso da Sherry, parece que foi o que aconteceu. A Sherry acabou tendo essa pneumonia, que rapidamente evoluiu para um outro quadro conhecido como choque séptico. O que é isso, pessoal? O choque séptico é um tipo de choque circulatório. Parece que o nome complicou ainda mais, mas eu vou fazer vocês entenderem de um jeito bem simples. O termo choque ele não se refere à eletricidade. O termo choque ele está se referindo a que a nossa circulação sanguínea não está chegando direito para os órgãos, porque a nossa pressão caiu muito. Então pensa só comigo, você deve ter ouvido já falar alguma vez na vida que a pressão das pessoas no normal é 12/8. Pois é, essa é a pressão que a gente fala na medicina. 120/80 milímetros de mercúrio. Esse mmHg que você está vendo aí. Só que no caso dos pacientes que entram em choque, a pressão fica abaixo de 90/60. Então a pressão quando cai desse jeito, não entrega mais sangue suficiente para os órgãos. E os órgãos vão sofrendo. E o choque séptico acontece por causa de uma infecção. Porque sepse é a palavra que a gente usa para definir uma inflamação muito intensa acontecendo no corpo com uma presença de infecção. A pneumonia da Sherry aparentemente acabou chegando na circulação sanguínea, se distribuiu na circulação sanguínea, gerou uma resposta inflamatória muito intensa no corpo dela e acabou fazendo a pressão dela cair demais, os órgãos começaram a sofrer. Então os médicos decidiram levar a Sherry para UTI porque ela tinha um risco de óbito muito grande. Segundo relatos, eles precisaram induzir o coma na Sherry. Muitas pessoas têm medo da palavra coma. E eu não vou falar que o coma não é uma coisa que você não deve temer. O coma sim é um estado grave que as pessoas elas podem entrar. Mas existe o coma induzido e o coma causado por uma doença. No caso dela, foi um coma induzido. Os médicos fizeram ela entrar em coma para poder fazer uma intubação, porque ela não estava mais conseguindo respirar. Pensa comigo, se tem uma infecção tão grave no pulmão, ao ponto de chegar a um choque séptico, significa que o pulmão já provavelmente está todo acometido, né? Está todo complicado. E a gente usa o pulmão para respirar, para fazer a troca gasosa, para durante a inspiração entrar oxigênio, para durante a expiração sair CO2. Só que no caso dela, eles não conseguiam mais fazer isso tranquilamente, né? O pulmão já não estava mais trabalhando como deveria. Então precisaram intubar ela. Só que a intubação não é o problema, inclusive muita gente tem medo da intubação. A intubação não mata pessoas, né? O que a intubação faz? Ela tenta entregar mais oxigênio justamente para você não morrer. No caso dela, além disso, ela precisou receber drogas muito fortes na veia. E aí vem uma diferença, tá? Que eu não vou dizer para vocês exatamente como aconteceu no caso dela, mas eu vou explicar como não deve acontecer. Você já deve ter visto aquela veia que a gente coloca ali no bracinho, um soro, né? Isso aí a gente chama de acesso venoso periférico. Quando a veia do braço ou então da perna está recebendo alguma medicação ou algum soro. No caso das medicações que a gente passa para o choque séptico, como a norepinefrina, né, ou noradrenalina, é a mesma coisa, essa substância ela deve sempre ser passada em um acesso venoso central.
ou seja, não pode passar na periferia do corpo. Por quê? Porque ela faz contração dos vasos com muita intensidade. Se os vasos dos braços ou das pernas se fecham com muita intensidade, sim, a pressão ela vai aumentar. Mas ao mesmo tempo, essas artérias fechando não vão permitir mais a passagem de sangue com oxigênio para o braço, para a perna, para o músculo que está nessa região, para a gordura que está nessa região, para a pele que está nessa região. Se essas regiões não recebem mais circulação, elas vão morrer, vai ficar escuro, vai ficar preto. Então, normalmente se passa isso pelo acesso venoso central, que é em uma veia aqui bem pertinho do nosso coração, porque nessa região não tem vasos pequenos que vão sofrer com esse efeito. No entanto, mesmo passando nessa região, quando essa droga se passa em altas doses, o que a gente precisa fazer em algumas condições para salvar a vida de uma pessoa, ou a gente faz isso ou a pessoa vem a óbito, tá? É uma decisão que o médico tem que tomar. Ou deixa o paciente falecer, ou usa essa medicação em altas doses. O que acontece? Essa medicação ela pode chegar na periferia do corpo, se acumula nessas regiões e faz a contração, causando o mesmo efeito que nós comentamos anteriormente. No caso da Sherry, além da medicação, ela também estava com essa resposta inflamatória muito intensa. E aí o combo de inflamação mais medicação acabou causando na Sherry a perda total da circulação nessas regiões dos braços e das pernas. Quando a Sherry melhorou do quadro, os médicos conseguiram salvar a vida dela e ela acordou do coma. Eles perceberam que os braços e as pernas da Sherry estavam totalmente pretos. Como você consegue visualizar, parece que está carbonizado, mas isso não é queimadura, isso é apenas uma necrose, que é quando o membro ou qualquer parte do corpo literalmente morre. Quando tem uma ausência de circulação e o membro necrosa, não tem mais basicamente nada o que dá para fazer por essa parte do corpo. Logo, os médicos decidiram que era necessário amputar os braços e as pernas da Sherry, e ela acabou passando por uma cirurgia para remoção dessas partes. Atualmente, pelo que eu pude encontrar de informação, inclusive eu vi o perfil da Sherry no Instagram, ela não está mais trabalhando na escola, aparentemente ela também está aposentada, e aparentemente ela está bem, né? Ela está levando uma vida boa agora. Óbvio, infelizmente aconteceu isso e seria muito melhor se ela ainda estivesse como ela estava antes de ter sido internada. No entanto, os médicos tiveram que tomar essa decisão muito forte para poder salvar a vida dela. Eu espero hoje que a Sherry possa continuar a vida de forma saudável, espero que ela esteja inclusive tendo acompanhamento psicológico, e eu vou ver se de repente eu tento entrar em contato com ela, ou eu espero um pouquinho para conversar com ela, porque isso é uma coisa muito sensível, né? E me mandaram, porque tinha muita página falando dessa informação, e aí eu quis explicar um pouquinho, porque eu vi gente falando na internet que os médicos são malignos, os médicos eles querem machucar as pessoas, e não é isso, né? Não é culpa do médico. Imagina lá o médico vendo uma paciente morrer, e aí ele fala, bom, eu posso usar umas drogas aqui na via central dela, né? E essas medicações vão salvar a vida da pessoa, só que existe um risco, que é a paciente perder um braço, uma perna, né? No caso dela, infelizmente, como nós falamos, perdeu os 4, né? Ou eu não uso e deixo a paciente falecer, né? É óbvio que o médico vai querer salvar a vida. E lembrando que isso é um efeito colateral, tá, pessoal? Que em algumas pessoas isso não acontece. Eu já vi isso acontecer em pessoas brasileiras, por exemplo, só que nem sempre isso acontece. Tem muitos pacientes, e a maior parte deles sai da UTI mesmo após o recebimento dessas medicações, e isso não acontece. O paciente ele tá bem, o paciente ele não passa por um quadro tão grave, tão agressivo, como no caso da Sherry. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho da situação. Eu não sei nem como terminar esse vídeo, porque é um quadro bem triste, né? E, bom, deixe o seu comentário, me fale um pouquinho se você já viu algum quadro assim, algum relato assim, algum familiar, algum amigo, se você já passou por alguma internação dessas. E é isso, eu vou dar uma olhadinha no campo de comentários ali embaixo. Caso você tenha interesse, vou deixar 2 vídeos recomendados aqui do lado. Nesse vídeo aqui eu falei um pouquinho sobre a vacina do Covid, e nesse aqui eu expliquei um pouquinho sobre infarto do coração. Dá uma olhadinha. Eu vou ficando por aqui, nunca se esqueçam que conhecimento é poder. Tchau!